estamos com o Toque do Dia, como de costume, levando a palavra de Deus, convidando sempre um irmão que está ativo na obra, que realmente tem esse compromisso com Deus de anunciar a palavra. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui a nossa irmã missionária Miriam Bertoldi. Ela ativa ali em São Paulo, na capital, no bairro da Penha. Ela tem um ministério ali na igreja quadrangular, sempre ativa, e está visitando Corumbá. E nós não perdemos a oportunidade e já convidamos a Miriam para deixar o seu recado aqui no Toque do Dia. Então nós temos esse privilégio de ouvir hoje a Miriam, que vai deixar registrado aqui no Toque do Dia a sua passagem por Corumbá e deixando registrado a sua palavra que Deus tem colocado no seu coração para deixar gravada aqui no Toque do Dia. Então vamos chamar a Miriam e vocês vão conhecer a Miriam agora nesse momento, tá? Atenção de todos. Boa noite, graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Agradeço Pastor Marcos por me convidar, é um privilégio estar aqui com vocês, falando da palavra de Deus e participando também algumas coisas que Deus fez na nossa vida. Eu pergunto para você, você já recebeu um milagre? Hoje pode ser o seu primeiro milagre. O que é um milagre? Milagre é um acontecimento sobrenatural inexplicável. Inexplicável. No sobrenatural de Deus nós podemos ver muitos milagres. Se você já recebeu algum, você vai receber outro e assim por diante. Se você não recebeu, hoje é o dia de você colocar o seu coração e apresentar ao Senhor aquilo que você está precisando. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Vamos refletir um pouco nesse versículo, nesses 3 versículos, né? Maria, a mãe de Jesus, ela tinha sido convidada para essas bodas, para esse casamento. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos, que eles já estavam com ele. E eles foram na mesma festa. E o casamento na época, ele durava de 3 a 7 dias, dependia das condições financeiras de quem estava patrocinando esta festa. Eles se reuniam num local que não era a casa do noivo nem a casa da noiva. Eles ficavam ali aguardando nesse local, a noiva ia com as virgens e esperava o noivo. Aí o noivo chegava e começava o casamento. E nessa altura do acontecimento, eles já estavam naquela festa do casamento. E houve uma palavra, faltando vinho. Veja bem, faltava alguma coisa. Eu digo para você, o que está faltando para você hoje? O que você está precisando hoje? O que você ouviu esses dias que você precisa de uma ajuda do nosso Senhor Jesus? Está faltando. Eles ouviram essa palavra, o vinho. O vinho era muito importante ali naquela festa, porque era como o bolo no nosso casamento dos dias de hoje. Todo mundo fica esperando cortar o bolo. E o vinho também era muito esperado naquela época, era importante o vinho. E a mãe de Jesus, percebendo a situação, que ia ficar muito feio para os donos da casa, porque não podia faltar vinho, era importante o vinho.
e estava faltando vinho ali já. E ela então disse para Jesus, né? Não tem vinho. E Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo, né? Eles receberam uma triste notícia. E eu te pergunto, qual foi uma triste notícia que você ouviu? Através de um telefone, de um celular, através de um atestado médico, através de uma conta que chegou. Muitas coisas ruins acontecem nas nossas vidas nos dias de hoje. Sabemos que o mundo não está de brincadeira, né? E a gente tem que estar mesmo firme com Jesus para superar, porque Ele é o nosso amigo. Ele sempre está conosco. E aconteceu, o que você vai fazer hoje? Se você está com uma situação que está precisando de um milagre, algo impossível, algo sobrenatural para acontecer. Primeira coisa é convidar Jesus. Jesus foi convidado para aquela festa, ele foi. E nós temos que convidá-lo para participar do nosso problema, da nossa situação, de uma situação talvez que não tem solução, mas para Jesus tem solução, né? E ele respondeu para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele disser. Então Maria continuou persistindo. Às vezes a gente está precisando de uma bênção e ela demora para vir e a gente desanima. Não é para você desanimar, é para você continuar firme naquela promessa da palavra de Deus, que Ele promete nos abençoar. E nós temos que confiar e acreditar. Maria sabia do que Jesus era capaz, né? Ela foi uma serva fiel, tão fiel para Deus, que ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. E o anjo falou para ela, olha, não conte para ninguém. E ela foi fiel a essa palavra. Ela quase foi apedrejada, mas ela não contou para ninguém o que estava acontecendo. Então, ela era uma pessoa especial. Você também é uma pessoa especial. Você tem Jesus com você. Jesus te ama. Ele te ama e ama muito. E Ele vai ouvir a tua oração. Não se importe se está demorando. Continua persistindo. Continua firme no seu ideal. Porque Jesus é contigo. Aí Maria disse assim, fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada pedra cabiam 2 ou 3 metretas. Uma metreta tinha de 80 a 120 litros, então era muita água, né? E disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Que interessante, né? Como que Jesus faz? Ele sempre é a solução. Veja bem, numa situação difícil, que ia precisar terminar a festa antes do tempo, Jesus manda encher as talhas de água. Então ele faz coisas na nossa vida que nós não entendemos naquela hora ou naquele momento. O que tinha a ver água com vinho, né? A água é um produto branco, transparente, não tem cheiro, não tem sabor. E o vinho não, ele tem cor, tem sabor e tem cheiro. Totalmente diferente. Então Jesus começa esse milagre de uma maneira que eles não poderiam entender naquele momento. Mas aconteceu uma coisa importante, porque eles obedeceram. Eles obedeceram. Isso você precisa guardar. Obedecer é o importante, é uma das principais coisas para nós recebermos o milagre. E eles encheram até em cima e Jesus disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Veja bem, ainda nas talhas existia água, não tinha vinho. E o mestre Sala é aquele que provava o vinho. E sempre no final da festa, eles apresentavam o vinho que não era tão bom. O melhor vinho sempre era no começo da festa, para a pessoa ficar com aquela impressão. E depois, quando terminava o bom vinho, eles passavam a servir
o segundo vinho, uma segunda qualidade. Então levaram para o mestre Sala. E o que aconteceu? Vamos lá. O milagre ainda não tinha acontecido, eles levaram água. E no versículo 9 fala assim: e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabiam, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Então veja bem, ele recebeu água, mas ele bebeu vinho. Olha que maravilha. Esse é o nosso Jesus. Ele não fez nenhum alarde. Ele fez tudo em silêncio. Ele fez tudo com calma. É assim que Jesus atua na nossa vida. Ele vem tranquilo. Ele vem nos abençoando. E de repente as coisas acontecem. Esse teu milagre que você está desejando hoje, saiba de uma coisa, ele está vindo. Ele vai chegar até você. O mestre Sala vai te chamar. Como que você está apresentando o melhor vinho? Como que você conseguiu isso? Alguém vai te falar, aconteceu, você recebeu, agora é seu o que você estiver precisando. É uma cura, você vai receber essa cura. É um dinheiro, você vai receber esse dinheiro. Seja o que for, você vai receber. Jesus vem de mansinho, saiba disso. Ele te ama muito, a ponto de dar a vida dele por você, como ele não te dará também todas as coisas. Continue aguardando em Jesus, não desanime. Jesus está aqui conosco, ele está aqui comigo, com o pastor, mas está aí com você, na tua casa, onde você estiver ouvindo essa palavra agora. Jesus é a pessoa mais importante que existe, ele é o Filho de Deus. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de podermos falar contigo, de apresentarmos a Ti um problema, uma situação, porque sempre o Senhor nos ouve. O Senhor tem paciência de nos ouvir. A gente pede, às vezes fica incrédulo, aí pede de novo, mas Jesus continua ali conosco. Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Jesus é presente. Aonde você for, ele vai estar com você. Saiba disso. Aonde você for, Jesus vai estar presente, vendo e ouvindo tudo. Jesus é o teu amigo, aquele que não te separa. Versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então ali, aquele vinho que Jesus transformou a água naquele vinho, aquele milagre, era um vinho excelente, talvez nunca visto, nunca bebido, nunca apreciado, porque era um vinho de excelência, era um milagre de Jesus, este vinho. Jesus tem para você esse milagre de excelência. Saiba disso, ele não dá pouco não, ele dá muito, ele dá bastante. Seja qual for a situação, continue confiando nele, aguardando nele. Creia nas promessas que estão na palavra de Deus, essas santas escrituras. Está escrito mais de 8.000 promessas, muito mais. Pegue uma dessas promessas. Tudo posso naquele que me fortalece. Céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Eu vou, mas voltarei para vós. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Tudo que pedires ao meu nome, ao Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado. É esse Jesus que tem essas promessas maravilhosas para nós, para você neste momento. Pense agora num versículo que está no teu coração. Lembra de um versículo que você leu, que você gravou? Pensa nesse versículo agora, comece a meditar nele neste momento. E comece a falar com Jesus, aí onde você está. Fale com ele que você está guardando esse milagre, porque você está crendo nesse milagre. Tome posse desse milagre hoje, agora, porque Jesus não falha.
Jesus não falha, saiba disso, ele não falha. Aí vamos ler o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja bem, eles começaram a crer em Jesus aquela hora, depois do milagre. Eles já estavam andando com Jesus e ainda não tinham acreditado em Jesus, não tinham a confiança em Jesus. Eles estavam seguindo, ouvindo a palavra, mas eles começaram a crer agora, depois desse milagre. De repente, você já conhece Jesus, você frequenta uma igreja, você ora, mas quem é Jesus? É isso que você tem que ver. Quem é? Quem é o teu amigo? Ele é o Senhor dos céus e da terra. Deus entregou na mão dele todas as coisas. Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o todo poder me foi dado, ele disse, quando ele ressuscitou aos discípulos. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Então nós temos que crer nesse poder, crer em Jesus. O que é maior? O Jesus, o nome Jesus, ou essa situação que você está passando? Me conte agora. O que é maior? Esse teu problema é maior que Jesus? É assim que você vê? É dessa maneira? Os discípulos ainda não conheciam Jesus, eles começaram a crer. Veja bem se você está crendo realmente no Senhor eterno, naquele que deu a vida dele por você, que ele é o poder. Ele é o poder, ele é amor e ele é o poder. Pense nisso agora. Pense em Jesus, pense no Deus, Criador dos céus e na terra, que não hesitou em mandar seu Filho, Jesus, para morrer no seu lugar. Então, nós vamos meditar um pouco mais nesta palavra, de uma maneira um pouco diferente agora. Maria, ela sabia. Maria sabia. A hora se aproximava. Maria sabia disso. A hora se aproximava. Ela sabia que assim como Jesus salvou aquela festa que ia ter que terminar, ele salvou com um vinho superior já apresentado, um vinho de excelência, ele podia muito bem salvar o homem pecador. Ele podia fazer isso. Maria sabia. Maria sabia que ele veio para salvar o mundo. Maria sabia que ele veio para salvar o que havia perdido lá no Éden. Maria sabia disso. Então ela falou para Jesus, ela insistiu. E quando Jesus pergunta assim para ela, é no versículo 4, ele pergunta assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele não estava falando naquela hora ali da festa. Ele não estava falando só na hora do milagre. Ele estava falando na hora da cruz. A hora da cruz. Ele tinha um tempo ainda de peregrinação na terra. Não tinha chegado a hora da cruz. O que é a hora da cruz? A hora da cruz é algo que já estava no coração do Pai, em concordância, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da criação do mundo, desde a eternidade. Era uma hora aguardada por todos, pela Trindade. Era uma hora aguardada por Jesus. Jesus veio, ele nasceu de uma mulher, obra do Espírito Santo. Ele é divino, ele era Deus. E ele sabia que a hora dele ia chegar, mas não era aquela hora. Aquela hora era o primeiro milagre, sendo feita num vinho. Por que o vinho? Porque o vinho simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. O sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso que ele fez um sangue de excelência, o melhor vinho
Quer dizer, ele fez um vinho de excelência, representando o melhor sangue, o único sangue que veio de uma fonte que se chama Deus Pai. O vinho que pôde salvar o mundo, o vinho que salvou o mundo. E todos aqueles que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É um passo para você começar a andar em Jesus e receber a vida eterna, estar com Ele para sempre, num lugar onde não tem dor, não tem morte, não tem aflição, não tem choro, não tem lágrima. É esse lugar que está reservado para você. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que andar com Ele, não só ouvir falar, mas andar com Ele. Você tem que ter uma intimidade com Jesus, como um amigo verdadeiro, porque Ele é o teu amigo, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Rei, Ele é o teu Senhor, mas Ele é o teu amigo. O amigo ajuda o amigo sabe o que o amigo está precisando, muitas vezes mais do que um parente. Às vezes a gente conta uma coisa para um amigo que não tem coragem de contar para o pai e para a mãe, mas para o amigo a gente conta. Então é ele que você tem que contar, é para ele. Convide Jesus a participar da tua situação, porque ele é o teu amigo verdadeiro. Então ali foi o começo da salvação, a caminhada de Jesus até a cruz. Ele foi judiado, ele foi esbofeteado, ele levou as zorraides, cuspiram no seu rosto, ele carregou a cruz. Você acha que alguém que sofreu o que você deveria sofrer, o que eu deveria sofrer, era nossa aquela cruz, era nossa aquela coroa de espinho, era nosso aquele chicote que ele levou, era tudo nosso, mas ele tomou, ele substituiu o nosso lugar, ele pagou o nosso escrito de dívida, havia um escrito de dívida para nós e ele pagou. Você acha que ele não vai te dar todas as coisas também? Então aí aconteceu o único e maior milagre, que é o milagre da nossa salvação, que é o milagre alcançado na cruz pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu no teu lugar, o grande milagre, a nossa vitória foi conquistada ali naquela cruz dolorosa. Por que foi conquistada ali? Porque o que começou ali naquela cruz? Eu vou te falar. Aconteceu uma coisa muito importante. Era o começo para bodas do Cordeiro. As bodas que nós vamos participar nos céus com o Senhor Jesus. Essa é a bodas que está reservada para nós. Essa é as bodas do Cordeiro. Você não pode ficar de fora, não. Você precisa participar dela. Aleluia. Jesus glorioso. Ali ele começou a preparar a noiva. Jesus é o noivo. E quem é a noiva? São todos aqueles que são lavados e purificados no sangue de Jesus Cristo. Qual que é a tua situação hoje? Você tem certeza disso? Você já falou com Jesus? Meu amigo, eu aceito o que você fez por mim na cruz. Se você não falou ainda, fale agora. Fale nesse momento. Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero andar contigo. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu sou escolhida por ti, eu sei disso. O Senhor me escolheu. Eis-me aqui, Senhor. Fale com o Senhor Jesus, maravilhoso, e o teu milagre vai acontecer. Seja o que você estiver precisando, o Senhor Jesus está disposto a te ajudar. Ele é a resposta, Ele é a verdade, Ele é a solução e Ele é o amor que te ama. Abrace Jesus agora. Faça assim, abrace Jesus agora. Feche os seus olhos, converse com Ele nesse momento. Diga o que você precisa para Ele, seja qual for o milagre que você precisa. Ele está te ouvindo porque Ele é presente, porque Ele é verdade, porque Ele é real, porque Ele é tão atual
como nada existe tão atual como Ele. Ele é a verdade. Ele deu a vida por você. Hoje, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sentado à destra de Deus Pai, com as marcas dos cravos nas suas mãos, intercedendo por você, como teu sumo sacerdote, falando: Pai, eu dei a minha vida por esta vida, abençoa esta vida. Ele é o teu intercessor, Ele é o único que pode interceder por você diante do Pai. Então, ame esse Jesus, queira esse Jesus. Ele te quer, Ele te ama. Ele está esperando o teu sim. Ele está esperando o teu sim. Receba Jesus agora. Não seja como os discípulos, estavam com Ele, esperou acontecer o milagre para crer nele, como a própria palavra nos ensina. Creia, creia, porque o teu milagre está chegando. Aconteceu o maior milagre, a mudança do mundo, a mudança da história, que foi a cruz. E hoje nós podemos desfrutar dos benefícios da cruz. Ele nos deu saúde, Ele nos deu a salvação, Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Ele morreu de braços abertos porque Ele te amava. E Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Jesus está te chamando, Jesus está te convidando nesta noite. Não perca esta oportunidade. Aceite Jesus do teu coração. Apresente a Ele o teu milagre, que Ele vai te responder. Pastor, eu posso fazer uma oração? Posso. Eu quero fazer uma oração para você. Você já apresentou a Ele o seu pedido? Já apresentou para Ele a tua situação? Se não, faça agora, já. Nesse momento, coloque no altar do Senhor, qual seja o seu problema. Eu vou orar por você, eu vou orar. Santo eterno Deus, Jesus querido, que deu a sua vida por nós ali no Calvário. Eu apresento a ti, Senhor Jesus, todas essas situações, todos esses problemas que foram apresentados, seja um filho perdido, seja um marido que não está sendo ideal, seja uma mãe que está sofrendo, seja um pai, seja uma falta de dinheiro, seja uma enfermidade, Senhor. Atenda agora este pedido, Jesus, eu te peço, Jesus, no amor que nós temos pelos nossos irmãos espalhados no mundo, Senhor Jesus. Atenda o desejo deste coração, atende a necessidade desta vida. Está apresentando um filho que está nas drogas, está apresentando alguém que precisa de um emprego, está apresentando alguém que está doente. Seja o que for, Jesus, o Senhor é o todo-poder, o Senhor é amor, o Senhor está pronto para nos abençoar, como só o Senhor sabe fazê-lo. E neste momento, eu estou apresentando a Ti, Senhor, esses pedidos de todos que estão ouvindo esta mensagem. Senhor, estão colocando no Teu altar, que seja aceito por Ti, que haja solução, que haja resposta, que o filho volte, que a enfermidade saia, que o dinheiro venha, que o emprego aparece. Se não tem o que comer, vai aparecer uma cesta básica. Seja o que for, simplesmente, Senhor, umas saudades do ente querido que foi embora. Seja o que for, Jesus, eu sei que o Senhor vai responder. Amém. Olha para mim, acredite nisso agora. Acredite nesta oração, porque Jesus está com você. Ele nunca diz não. Então seja persistente, espere, confie, agradeça. Comece a agradecer o teu presente, o presente que Jesus tem para você, o teu milagre. Hoje, se você não recebeu nenhum, vai ser o teu primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, eu não sei. Mas aguarde esse milagre que está vindo dos céus. Obrigado. Eu agradeço no poder do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos agradecer a Miriam por esta palavra preciosa, né? Viva. E aqui estamos com esse testemunho de Miriam, que
muito ativa na obra. Nós vemos pela sua palavra que realmente o Espírito Santo tem plena liberdade em sua voz, em sua palavra, em seu coração, para realmente falar de milagre, né? Estamos num mundo tão mecânico, muitos correndo, e realmente necessitamos de milagre. E temos que clamar a Deus, confiar, para que o milagre aconteça, né? Tem o milagre da salvação, mas em toda a nossa vida, Deus quer fazer milagre, quer nos surpreender, e então quer que cada um tenha a sua experiência com Deus, recebendo o milagre que Ele está nas suas mãos para presentear você hoje, né? Nesse momento, na sua vida, o milagre que Deus tem no seu coração, que é para você, não é para outra pessoa. Ele tem um milagre para você. Queremos agradecer a atenção de todas, e na próxima quinta-feira estaremos aqui com o novo irmão para deixar um recado aqui no Toque do Dia. Agradecemos a atenção de todos.